Gênio oculto com curadoria e publicado pela mente Lixir. Imagine estar à beira de um vasto oceano. O horizonte se estende infinitamente diante de você, onde o céu beija o mar. Este oceano representa as profundezas do seu potencial, a extensão do que você ainda pode alcançar e se tornar. Para nós, esse potencial permanece apenas uma possibilidade não totalmente explorada, obscurecida pela névoa das rotinas diárias, expectativas sociais e dúvidas internas. Hoje embarcamos em uma viagem para navegar nessas águas, para descobrir o gênio oculto dentro de cada um de nós. Você já se sentiu como se você está caminhando pela vida com uma venda nos olhos, incapaz de ver seu verdadeiro caminho? Você já passou por momentos em que duvidou de suas habilidades ou pior, sentiu que seus sonhos foram invalidados por aqueles ao seu redor? Talvez você enfrente contratempos e pense que talvez eu simplesmente não seja bom o suficiente. Nessas experiências, esses momentos de vulnerabilidade e dúvida não são apenas seus. Eles são universais. Mas dentro dessas lutas compartilhadas reside nosso maior potencial de crescimento. Esta jornada não é sobre se tornar alguém novo, mas sim descobrir o que sempre esteve lá. É sobre descascar as camadas de autoestima, duvide dos rótulos sociais e do barulho da vida cotidiana para revelar a essência do seu ser, seus verdadeiros talentos, paixões e capacidades. Esse processo de autodescoberta é antigo e urgente. Um caminho trilhado por filósofos buscadores e curiosos de coração ao longo dos tempos, e agora é seu transformar. A busca para descobrir seu gênio oculto não é simples. Requer coragem para enfrentar suas sombras, resiliência para superar as barreiras que o impediram e um coração aberto para abraçar os aspectos desconhecidos de si mesmo. Esta jornada é sobre transformação. Uma metamorfose que permite você emergirá totalmente à luz do seu verdadeiro potencial. Nos capítulos seguintes exploraremos os mitos que obscurecem nossa percepção de sucesso, o poder da reflexão na compreensão de nossos desejos mais profundos e a importância de superar barreiras internas e externas. Iremos nos aprofundar na sociedade, pressões que nos moldam, a resiliência secreta dentro de cada um de nós e o papel fundamental da curiosidade e da prática no cultivo do nosso gênio interior. Além disso, iremos conectar-nos com o nosso eu espiritual, recorrendo à sabedoria da meditação e da atenção plena para guiar o nosso caminho através de histórias inspiradoras de transformação, e com a sabedoria prática da orientação, aprenderemos como integrar nossos talentos na vida diária e compreender o efeito cascata de viver nossa genialidade. Enquanto você ouve essas palavras, permita-se sentir a ressonância em seu coração. Isso não é apenas uma jornada da mente, mas da alma. É um convite para explorar os territórios desconhecidos do seu mundo interior, para descobrir os tesouros enterrados sob camadas de dúvida e medo. Seu gênio oculto está esperando para ser descoberto, nutrido e celebrado juntos. Vamos embarcar nesta viagem de descoberta. A transformação e a realização final são. Você está pronto para descobrir do que você realmente é capaz? Você está preparado para mergulhar nas profundezas do seu ser e emergir com uma visão mais
clara do seu potencial. Este é o seu momento, o início de uma jornada para descobrir o gênio oculto que existe dentro de nós. Vamos dar uma olhada àquele primeiro passo em direção a um futuro onde seu verdadeiro eu brilha intensamente, guiando você em direção a uma vida com propósito, paixão, uma conquista incomparável. Capítulo 1, revelando suas camadas ocultas em um mundo cativado por manchetes que gritam sucesso. Da noite para o dia é fácil cair na armadilha de acreditar que as conquistas vêm rapidamente com o mínimo de esforço. Esta ilusão perpetuada por histórias de fama e fortuna repentinas pinta um quadro enganoso da jornada para o sucesso. O mito do sucesso da noite para o dia é apenas isso, um mito, uma miragem no deserto da realização real. É uma narrativa que encobre o ânus de labuta, os dias de dúvida e os intermináveis momentos de perseverança invisível que são os verdadeiros precursores do sucesso. Nesta exploração que abordamos, mergulhe nas profundezas deste mito, descobrindo a realidade por trás da cortina e as lições profundas escondidas no longo caminho para a realização. O fascínio do sucesso instantâneo é inegável. Ele fala de um desejo profundo de validação rápida e de evitar o trabalho corajoso, muitas vezes mundano, que o verdadeiro progresso exige. Esse desejo é ainda mais alimentado pelas mídias sociais e pela narrativa seletiva dos meios de comunicação que destacam o fim resultado sem mostrar a árdua jornada. No entanto, esta narrativa distorcida presta um péssimo serviço à complexidade do crescimento humano e ao caminho genuíno para descobrir e nutrir nosso gênio oculto. Para compreender o mito do sucesso instantâneo, é preciso primeiro aceitar a realidade da regra das 10.000 horas popularizada por Malcolm Gladwell. Esta regra sugere que o domínio em qualquer campo requer pelo menos 10.000 horas de prática dedicada. Este conceito, derivado do estudo de grandes empreendedores, enfatiza o efeito cumulativo do esforço sustentado ao longo do tempo. É uma prova do poder da perseverança, dedicação e da lentidão, muitas vezes imperceptível acumulação de habilidade e conhecimento. A regra desafia o mito do sucesso instantâneo, destacando a necessidade de um compromisso duradouro com o seu ofício. A jornada para descobrir e refinar seu gênio oculto é semelhante a esculpir em mármore. Michelangelo, quando questionado sobre seu processo, supostamente disse que viu o anjo no mármore e esculpido até libertá-lo. Esta metáfora encapsula lindamente a essência da verdadeira realização. Seu potencial, seu gênio oculto é o anjo dentro do mármore. O processo de descobrir e aprimorar seus talentos não consiste em adicionar algo novo, mas sim em remover o excesso, as dúvidas e medos que obscurecem sua verdadeira forma. É um processo que requer paciência, persistência e uma profunda crença no potencial que existe, esperando para ser revelado da noite para o dia. Histórias de sucesso muitas vezes deixam de mencionar as noites de sacrifício. A escolha é feita em favor da arte, o lazer e a resiliência diante da rejeição e do fracasso não explicam as batalhas silenciosas travadas na solidão da mente. O constante aprendizado e desaprendizagem e a coragem para continuar apesar das probabilidades. Esses elementos são o crisol em que o verdadeiro gênio é forjado. Eles representam os capítulos
invisíveis de cada história de sucesso, a profundidade abaixo da superfície do que parece ser um fenômeno da noite para o dia. Além disso, a crença no sucesso da noite para o dia pode levar a um ciclo perigoso de comparação e desilusão quando medimos nosso progresso em relação à régua de outros. Destaque bobinas. Estamos nos preparando para a decepção, o caminho para descobrir e nutrir nossos talentos ocultos é profundamente pessoal e não pode ser apressado. É uma jornada que se desenrola em seu próprio tempo, revelando lições e insights que são únicos para a experiência de cada indivíduo. Em reconhecer o mito da noite para o dia, sucesso pelo que ele é, nos abrimos para um envolvimento mais autêntico com nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Aprendemos a valorizar o processo acima do resultado, entendendo que cada passo, cada revés e cada pequena vitória é uma parte crucial do nosso crescimento. Esta perspectiva muda o nosso foco do destino até a jornada em si, permitindo-nos abraçar todo o espectro de nossa experiência com todos os seus desafios e triunfos. À medida que avançamos, vamos abandonar a ilusão de realização instantânea e abraçar o trabalho lento e gratificante de autodescoberta e desenvolvimento de habilidades. Deixe-nos celebramos os pequenos marcos, as melhorias incrementais e o esforço persistente que abrem o caminho para o verdadeiro sucesso. Ao fazê-lo, honramos nossa jornada para descobrir o gênio oculto dentro de nós, reconhecendo que as maiores conquistas não são aquelas que acontecem da noite para o dia, mas aquelas que são construídas dia após dia, com paciência, perseverança e um compromisso inabalável com nossas aspirações mais profundas nas câmaras silenciosas de nossas mentes, onde os pensamentos sussurram e a consciência se expande. Reside a prática profunda da reflexão. Esta arte antiga, um espelho erguido para a alma, nos convida a questionar, para ponderar e, finalmente, para compreender a nós mesmos em um nível que transcende a reflexão superficial. Não é apenas um ato passivo de olhar para trás, mas um processo dinâmico de envolvimento com nossos pensamentos, emoções e desejos mais íntimos. É aqui, nas profundezas da introspecção, que descobrimos os talentos e paixões latentes que definem nosso gênio oculto. Considera por um momento a quietude de um lago calmo. Sua superfície é um reflexo perfeito do céu acima. Assim como o lago revela a beleza dos céus, a prática da reflexão também revela a beleza de nosso eu interior. Este espelho metafórico faz mais do que simplesmente nos mostrar como somos. Ele ilumina o contorno de nossa alma, as paisagens onduladas de nossa psique, que muitas vezes são obscurecidas pela agitação da vida diária. Através da reflexão, embarcamos em uma jornada para dentro, navegando no complexo terreno de nossa experiência, crenças e aspirações. O poder da reflexão reside na sua capacidade de transformar a nossa relação conosco próprios, muda a nossa perspectiva de um foco externo para um interno, encorajando-nos a olhar para além das validações e críticas externas que moldam a nossa autopercepção. Neste processo introspectivo em que confrontamos os nossos medos, dissecar nossos fracassos e celebrar nossos triunfos, cada momento de reflexão é uma oportunidade para nos fazermos perguntas difíceis: quem sou?
Eu realmente o que me motiva, quais são meus valores e paixões mais profundos. Essas questões, embora simples na forma, são profundas em suas implicações. Elas nos obrigam a descascar, elimina as camadas de expectativas sociais e limitações autoimpostas, revelando a verdade crua e sem verniz do nosso ser. A prática da reflexão também promove um elevado senso de autoconsciência. Esta consciência é o primeiro passo para reconhecer nossos talentos e habilidades ocultos. Ela nos permite ver os padrões em nossas vidas, os temas e interesses recorrentes que sugerem nossas paixões subjacentes. Talvez você sempre tenha se sentido atraído pela expressão criativa, mas nunca a considerou mais do que um hobby, ou talvez você tenha demonstrado uma capacidade inata de compreender e ter empatia pelos outros, mas nunca viu isso como uma reflexão forte que traz à luz esses aspectos de nossa identidade, encorajando-nos a explorá-los e desenvolvê-los ainda mais. Além disso, a reflexão é uma ferramenta essencial para o crescimento e o autoaperfeiçoamento, pois nos permite aprender com nosso passado para compreender as lições incorporadas em nosso experiências, examinando nossas reações aos desafios e obstáculos. Obtemos insights sobre nossos mecanismos de enfrentamento e resiliência. Essa introspecção pode revelar verdades surpreendentes sobre nosso caráter e capacidades, muitas vezes nos mostrando que somos mais fortes e mais adaptáveis do que acreditávamos anteriormente. Por meio desse processo de autoexame e aprendizagem de que podemos começar a moldar um futuro alinhado com o nosso verdadeiro potencial. No entanto, a prática da reflexão não está isenta de desafios. Requer tempo, paciência e, o mais importante, honestidade para refletir. É confrontar não apenas os nossos pontos fortes, mas também os nossos pontos fracos e inseguranças. Esta vulnerabilidade pode ser desconfortável e até dolorosa, mas é uma parte necessária da jornada em direção à autodescoberta. Somente enfrentando essas verdades incômodas é que podemos avançar armados com uma compreensão mais profunda de nós mesmos e uma visão mais clara do caminho a seguir. Ao abraçar o poder da reflexão, abrimos a porta para infinitas possibilidades de crescimento pessoal e espiritual. Começamos a nos ver não como nos disseram que somos, mas como realmente somos, seres complexos com talentos únicos, aspirações, e a reflexão potencial torna-se um farol que nos guia através da névoa da incerteza e da dúvida em direção a um futuro onde nosso gênio oculto possa florescer à medida que continuamos nesta jornada de autodescoberta. Vamos nos apegar à prática da reflexão. Deixe que seja nossa bússola, nosso guia e nossa fonte de força, pois é nos momentos tranquilos de introspecção, quando descobrimos a essência do nosso ser e o caminho para realizar o nosso potencial máximo. O poder da reflexão não é apenas uma ferramenta para a compreensão. É a base sobre a qual construímos uma vida de propósito, paixão e profunda realização. 2. Superando barreiras internas dentro do labirinto da mente humana, onde pensamentos com intrincados padrões de crença e emoção habitam as sombras da dúvida. Esses sussurros e OS sutis e difundidos têm o poder de corroer a confiança, diminuir a resolução e obscurecer a visão de nossa verdadeira dúvida potencial em suas muitas
formas atuam como uma barreira. Uma névoa que obscurece nossa percepção de nós mesmos e de nossas habilidades. É uma experiência universal. Uma luta compartilhada que nos une em nossa humanidade. Mas também nos isola em nossas inseguranças. Este capítulo investiga a natureza da dúvida que se desvenda suas complexidades e explorar estratégias para transcender seu controle. Descobrindo assim o gênio oculto dentro da dúvida não é apenas uma falta de confiança. É um reflexo de medos subjacentes mais profundos, medo do fracasso, do julgamento, de não ser suficiente. Esses medos, muitas vezes enraizados em experiências passadas e mensagens sociais, constroem uma narrativa de limitação e inadequação. O poder da dúvida reside em sua capacidade de nos convencer desta narrativa para nos fazer acreditar que somos incapazes de realizar nossos sonhos ou indignos de perseguir nossas paixões. Ela distorce nossa percepção, levando-nos a focar baseado em nossas falhas e fracassos percebidos, e não em nossos pontos fortes e conquistas. A jornada para superar a dúvida começa com a compreensão de suas origens. Pois muitas dúvidas são semeadas na infância, alimentadas pela comparação crítica e pela aceitação condicional, e crescem no solo de nossa psique, alimentadas pelo eu negativo, falar e reforçado por experiências de rejeição ou fracasso. Reconhecer estas raízes é o primeiro passo em direção à libertação. Permite-nos questionar a validade das dúvidas que nos assombram, desafiar as crenças que nos impedem. Este questionamento não é um ato único, mas um processo contínuo de reflexão e reavaliação. Uma estratégia eficaz para combater a dúvida é cultivar a autocompaixão. Esta prática envolve tratar-se com bondade e compreensão em momentos de fracasso ou inadequação. Reconhecer que a perfeição é uma meta inatingível e desnecessária. Autocompaixão incentiva-nos a ver as nossas experiências através de uma lente de crescimento e aprendizagem, em vez de julgamento e autocrítica. Muda o nosso foco daquilo que nos falta para aquilo que podemos tornar-nos, promovendo um ambiente no qual os nossos talentos ocultos podem emergir e florescer. Outra ferramenta poderosa para superar a dúvida é o cultivo da resiliência. Resiliência é a capacidade de se recuperar de contratempos para se adaptar e perseverar diante dos desafios. É construída através de experiências de luta e fracasso, através do processo de confrontar e superar nossos medos. A resiliência nos ensina que a dúvida, como qualquer outra emoção, é transitória. Pode ser reconhecida, examinada e, em última análise, transcendida. Esta realização nos capacita a agir, apesar de nossas dúvidas, para perseguir nossas paixões com coragem e determinação. As narrativas que temos sobre nós mesmos e nossas capacidades moldam os limites do nosso potencial. Essas narrativas são muitas vezes construídas a partir de limitações, crenças profundamente arraigadas, convicções que restringem a nossa visão do que é possível para nós. Essas crenças agem como correntes invisíveis que nos prendem a uma versão da realidade que é muito mais estreita do que a vastidão do nosso verdadeiro potencial. Para nos libertarmos destas restrições e descobrirmos o gênio escondido dentro de nós, requer um esforço consciente para identificar o desafio e transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras.
As crenças limitantes são como ervas daninhas no jardim da mente, brotadas das sementes de experiências passadas, normas sociais e expectativas culturais. Elas criam raízes em nosso subconsciente, crescendo silenciosamente sob a superfície da nossa consciência. Essas crenças podem se manifestar como convicções sobre nossa inteligência, nossa criatividade, nosso valor ou nossa capacidade de realizar nossos sonhos. Elas sussurram para nós que somos velhos demais para aprender, muito inexperientes para ter sucesso ou simplesmente não somos bons o suficiente. O poder dessas crenças reside não em sua verdade intrínseca, mas em nossa aceitação deles como realidade. O processo de libertação começa com a consciência. Devemos nos tornar observadores diligentes de nossos próprios pensamentos, aprendendo a reconhecer os padrões de negatividade que sinalizam a presença de crenças limitantes. Essa consciência cria um espaço entre os nossos pensamentos e a nossa identidade, permitindo-nos ver que não somos definidos por estas crenças. A partir deste lugar de desapego, podemos começar o trabalho de questionar e desafiar a validade destas convicções. Questionar as nossas crenças limitantes envolve um mergulho profundo nas suas origens e nas evidências que as apoia ou contradiz. Exige que nos perguntemos de onde veio esta crença. É baseada em factos ou suposições que experiências reforçaram esta crença e refletem as minhas verdadeiras capacidades. Esta investigação muitas vezes revela que as nossas crenças limitantes são baseadas em crenças ultrapassadas, interpretações errôneas de informações ou os medos projetados dos outros. Ao confrontar essas crenças com curiosidade e ceticismo, começamos a afrouxar o controle sobre nossa psique. A transformação de crenças limitantes em crenças fortalecedoras é um ato de reimaginação criativa. Envolve a elaboração de novas narrativas sobre nós mesmos que enfatizem nossos pontos fortes, a nossa resiliência e a nossa capacidade de crescimento. Isto não significa negar as nossas fraquezas ou fracassos passados, mas sim reformulá-los como trampolins no caminho para o sucesso. Uma crença fortalecedora não ignora a realidade, mas escolhe concentrar-se em possibilidades e soluções em vez de obstáculos e contratempos. Visualização e afirmação são ferramentas poderosas neste processo de transformação. Visualizando-nos alcançando nossos objetivos e afirmando nossas capacidades através de declarações positivas, começamos a religar nossos cérebros caminhos neurais que reforçam as novas crenças fortalecedoras. Esta prática, baseada nos princípios da neuroplasticidade, nos mostra que nosso cérebro e nossas crenças são maleáveis, capazes de mudança e adaptação. A jornada em direção à libertação de crenças limitantes é ao mesmo tempo desafiadora e libertadora. Requer persistência, autocompaixão e disposição para abraçar a incerteza. À medida que nos livramos das camadas de dúvida e medo que obscurecerão nossa visão, começamos a ver, reconhecemos mais claramente os talentos e pontos fortes únicos que constituem o nosso gênio oculto. Este reconhecimento não é o fim da viagem, mas o início de um novo capítulo, no qual somos livres para explorar toda a extensão do nosso potencial. O caminho para descobrir o nosso gênio oculto é uma jornada de libertação das restrições das crenças limitantes.
É uma jornada que nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Há um lugar onde podemos viver autenticamente e perseguir nossas paixões com convicção. À medida que nos libertamos das cadeias da dúvida e medo, entramos na luz de nosso verdadeiro potencial, prontos para manifestar a grandeza que reside no capítulo 3. As forças externas que moldam você à viagem para descobrir nosso gênio oculto muitas vezes nos leva através das águas turbulentas das expectativas sociais. Essas correntes invisíveis formadas pelas normas e os valores da sociedade podem desviar-nos do verdadeiro curso do nosso potencial individual. Navegar nestas águas requer uma consciência aguçada de como estas expectativas moldam as nossas percepções de sucesso e realização e um esforço determinado para traçar o nosso próprio caminho guiado pela bússola da nossa verdade interior. As expectativas sociais atuam como um molde que molda nossas identidades, aspirações e comportamentos de acordo com um modelo padronizado. Desde tenra idade somos ensinados a medir nosso valor por referências externas. Desempenho acadêmico, sucesso na carreira, riqueza material e status social. Esses marcadores de sucesso não são inerentemente negativos. No entanto, quando eles se tornam o único parâmetro pelo qual avaliamos nosso valor e potencial, eles podem levar a uma desconexão profunda de nosso eu autêntico. Essa desconexão é o abismo onde nosso gênio oculto jaz enterrado, obscurecido por camadas de conformidade e submissão. O desafio então é distinguir entre as expectativas que se alinham com os nossos verdadeiros desejos e aquelas que não o fazem. Este discernimento não é uma tarefa simples, pois exige que questionemos crenças e valores profundamente arraigados. Pede-nos que consideremos não apenas o que somos bons, o que nos traz reconhecimento, mas o que realmente nos preenche. A realização é o farol que nos guia em direção ao nosso gênio oculto, iluminando os talentos e paixões que ressoam em nosso ser essencial para navegar pelas expectativas sociais. Devemos cultivar um forte senso de identidade. Essa autoconsciência é a nossa âncora, mantendo-nos ancorados em meio às mudanças. Marés de pressão social envolve um processo contínuo de introspecção, um diálogo entre nossos mundos interior e exterior. Através deste diálogo aprendemos a ouvir a voz dos nossos próprios desejos, distinguindo-a da cacofonia de influências externas. Esta voz interior fala a linguagem da alegria, curiosidade e paixão. Chama-nos a explorar áreas de interesse que podem estar fora do mainstream, a assumir riscos na busca do que realmente importa para nós. Afirmar o nosso caminho individual face às expectativas sociais muitas vezes requer coragem e resiliência. Pode significar enfrentar o ceticismo, a crítica ou mesmo a rejeição daqueles que nos rodeiam. No entanto, é precisamente na superação destes desafios que forjamos a nossa força e caráter. Cada passo dado, desafiando a conformidade, é um passo para descobrir o nosso gênio oculto. É uma declaração do nosso direito de definir o sucesso nos nossos próprios termos. Perseguir uma vida que seja autêntica e exclusivamente nossa. Além disso, navegar nas expectativas sociais não se trata apenas de rejeitar as pressões externas. Trata-se também de transformá-las, vivendo autenticamente.
Desafiamos as normas e os estereótipos que restringem o potencial humano. Tornamo-nos faróis de possibilidade, inspirando os outros a questionarem as suas próprios caminhos e buscar a realização além dos marcadores convencionais de sucesso. Esse impacto transformador é o efeito cascata da descoberta de nosso gênio oculto. É uma prova do poder da individualidade em afetar mudanças sociais mais amplas. A jornada para descobrir nosso gênio oculto está entrelaçada com o desafio de navegar nas expectativas sociais. Esta jornada exige que questionemos, reflitamos e escolhamos deliberadamente os valores e aspirações que norteiam nossas vidas. É uma jornada de coragem, de autenticidade e de transformação. À medida que traçamos nosso próprio curso guiados pela luz de nossos verdadeiros desejos, nós não apenas descobrir nossos talentos ocultos, mas também contribuir para um mundo onde a individualidade é celebrada e todo o espectro do potencial humano é realizado no coração de nossa busca para desvendar o gênio oculto dentro de si. Reside uma virtude profunda e muitas vezes subestimada: resiliência. Esse espírito indomável, a capacidade de resistir e prosperar em meio à adversidade, é o crisol no qual a verdadeira essência do nosso potencial é forjada. A resiliência não é apenas sobreviver, é transformar desafios em trampolins. Aproveitar os contratempos como oportunidades de crescimento e emergir mais fortes, mais sábios e mais alinhados com o nosso eu principal. O segredo da resiliência, portanto, é um elemento fundamental na navegação na jornada da autodescoberta e na revelação final do nosso gênio oculto. A resiliência é muitas vezes mal concebida como uma característica inata, algo com que alguém nasce com ou sem. No entanto, a verdade é muito mais fortalecedora da resiliência. É uma habilidade cultivada através das provações e tribulações de nossas vidas, moldadas por nossas respostas ao fracasso, rejeição e dor. É no momento de nossa maior vulnerabilidade que a resiliência nos oferece a escolha de recuar para as sombras da dúvida e do medo, ou de nos levantarmos para aprender e para avançar com propósito e força renovados. O cultivo da resiliência começa com a aceitação da adversidade como parte integrante da jornada em direção à autodescoberta. Cada obstáculo que encontramos, cada barreira que enfrentamos serve como um espelho refletindo de volta para nós aspectos de nosso caráter que exigem coragem e crescimento. Esses momentos de adversidade não são meros obstáculos, mas na verdade convites para mergulharmos profundamente em nossa psique para desvendar as camadas de condicionamento e medo que obscurecem nosso verdadeiro potencial. Ao aceitar esses convites, nos envolvemos em um processo de transformação, eliminando as restrições de nosso antigos eus para revelar o gênio escondido dentro. Central para o segredo da resiliência é a prática da atenção plena e da regulação emocional. A atenção plena nos ensina a observar nossos pensamentos e sentimentos sem julgamento, para reconhecer que, embora possamos não ter controlado os eventos externos, temos controle sobre nossas reações a eles. Esta consciência cria um espaço para a escolha, um momento em que podemos decidir responder com paciência, compaixão e insight. Regulação emocional. Por outro
Lado envolve gerenciar nossas respostas emocionais, transformar padrões reativos em ações ponderadas. Juntos, atenção plena e regulação emocional capacitar-nos para navegue nos mares tempestuosos da adversidade com grande determinação. Além disso, a resiliência é nutrida através do poder de conexão. Nossos relacionamentos com os outros oferecem apoio, incentivo e perspectiva, lembrando-nos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Essas conexões, seja com mentores, colegas ou entes queridos, fornecem uma fonte de força e inspiração, alimentando a nossa resiliência face aos desafios. Lembram-nos do nosso valor, as nossas capacidades e a importância da nossa jornada, reforçando a nossa coragem para continuar mesmo quando o caminho a seguir parece assustador. O segredo da resiliência também reside na redefinição do fracasso e no processo de descobrir nosso gênio oculto. Inevitavelmente encontraremos contratempos e decepções. No entanto, a resiliência nos ensina a ver isso não como julgamentos definitivos de nosso valor ou potencial, mas como lições valiosas. Cada fracasso fornece insights sobre os pontos fortes de nossas paixões e áreas de crescimento, guiando-nos para mais perto de o nosso verdadeiro eu. É através do abraço do fracasso, através da vontade de falhar e de tentar novamente, que o nosso gênio oculto é refinado e expresso na sua essência. A jornada para descobrir o nosso gênio oculto tem tanto a ver com descobrir a nossa resiliência como com a revelar os nossos talentos e paixões. Esta resiliência, o segredo de resistir e prosperar em meio à adversidade, é um testemunho da força do espírito humano. É um lembrete de que dentro de cada um de nós existe um poço inesgotável de potencial esperando para ser descoberto, nutrido e celebrado à medida que avançamos. Vamos nos apegamos ao poder da resiliência, pois é no fogo da adversidade que nosso verdadeiro gênio é revelado. Capítulo 4 Cultivando sua curiosidade genial interior. A busca implacável pelo desconhecido, o inexplorado e o inexplicável serve como a força vital da inovação e da descoberta. É a faísca que acende a chama da investigação, que nos leva por caminhos menos percorridos em direção à revelação de verdades ocultas e talentos latentes no contexto de descobrir nosso gênio oculto. Abraçando a curiosidade não é apenas uma sugestão, é uma necessidade. É através da curiosidade que desafiamos o status quo, questione nossas limitações e explore toda a amplitude de nosso potencial. Este capítulo investiga a essência da curiosidade, seu papel no crescimento pessoal e o poder transformador que possui na jornada de autodescoberta. A curiosidade se manifesta como um desejo insaciável de aprender, a compreender e experimentá-lo. É impulsionado pela percepção fundamental de que há sempre mais para saber, mais para descobrir e mais para alcançar. Esta realização obriga-nos a olhar além das nossas capacidades atuais para ultrapassar os limites dos nossos conhecimentos e habilidades. A curiosidade, portanto, não se trata apenas de procurar novas informações, trata-se de nos desafiarmos a entrar no desconhecido com uma mente aberta e um espírito resiliente. A importância de abraçar a curiosidade na busca para descobrir o nosso gênio oculto não pode ser exagerada. É a curiosidade que nos leva a
Explorar interesses e hobbies que estão fora nas nossas zonas de conforto encoraja-nos a experimentar para tentar coisas novas mesmo quando o resultado é incerto. Este comportamento exploratório é crucial na descoberta de talentos e paixões escondidas. Muitas vezes o nosso verdadeiro potencial reside em áreas que ainda não consideramos, em competências que ainda não temos. Desenvolver a curiosidade nos guia para esses territórios desconhecidos, oferecendo um vislumbre do que poderíamos nos tornar se ousássemos nos aventurar ainda mais. Além disso, a curiosidade promove uma mentalidade de crescimento, a crença de que nossas habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas através de dedicação e trabalho duro. Uma mentalidade de crescimento é a antitética da mentalidade fixa que sustenta que nossos talentos e inteligência são características estáticas e imutáveis. Abraçando a curiosidade, nos encoraja a ver os desafios como oportunidades de aprendizagem e crescimento, e não como ameaças à nossa autoestima. Esta mudança de perspectiva é vital para superar o medo do fracasso, uma barreira comum em a busca de nosso gênio oculto ao priorizar o aprendizado em vez do medo de cometer erros. Nos abrimos para um mundo de possibilidades onde cada fracasso é um passo mais próximo da descoberta. O cultivo da curiosidade também envolve a prática da observação atenta e da escuta profunda, que isso exige de nós estar presente para nos envolvermos plenamente com o mundo que nos rodeia e procurar maravilhas no mundano. Esta consciência intensificada aumenta a nossa sensibilidade às nuances das nossas experiências, permitindo-nos extrair insights e inspiração dos aspectos aparentemente comuns da vida através da observação atenta, que aprendemos a ver oportunidades de criatividade e inovação para identificar conexões entre ideias dispersas e imaginar novas formas de pensar e ser. Além disso, abraçar a curiosidade é um ato de coragem que nos desafia a questionar crenças profundamente arraigadas para confrontar o desconhecido e arriscar o conforto da familiaridade por a promessa de crescimento. Esta coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de agir apesar dele. É o reconhecimento de que a busca do nosso gênio escondido exige que nos aventuremos em território inexplorado para abraçar a incerteza que vem com a exploração. A curiosidade é mais do que um traço. É um modo de vida, é a força motriz por trás da busca para descobrir nosso gênio oculto, um farol que nos guia através da escuridão da dúvida e do medo. Abraçando a curiosidade, embarcamos em uma jornada de descoberta sem fim, uma jornada que nos leva às profundezas do nosso potencial. Vamos então, com corações e mentes abertos, cultivar uma curiosidade implacável, pois é na busca do desconhecido que o nosso verdadeiro eu é revelado. A revelação do nosso gênio oculto não é apenas um ato de descoberta, mas também de criação. É através da prática deliberada e consistente de nossas habilidades e talentos que esculpimos as matérias-primas de nosso potencial em formas de maestria e inovação. O hábito da prática, portanto, não é apenas um componente de autoaperfeiçoamento. É a própria base sobre a qual o edifício da realização pessoal é construído. Este capítulo explora o poder transformador da prática,
Os princípios que a tornam eficaz e seu papel fundamental na jornada para descobrir e aprimorar nosso gênio oculto. A prática em sua essência é o exercício repetido de uma atividade ou habilidade com o objetivo de adquirindo proficiência e experiência. Baseia-se na compreensão de que a excelência não é um presente concedido a alguns seletos, mas uma meta que pode ser alcançada através de dedicação e persistência. O hábito da prática reconhece a natureza incremental do progresso, celebra cada pequeno passo em frente como uma vitória na batalha maior contra a estagnação e a mediocridade. A importância de estabelecer uma rotina de prática não pode ser exagerada quando se trata de revelar nossos talentos ocultos inicialmente. Nossa incursão em novas habilidades ou áreas de interesse pode ser marcada por estranheza e fracasso. Esta é uma parte natural do processo de aprendizagem. Uma prova da nossa coragem de ir além do familiar. O hábito da prática fornece a estrutura e a disciplina necessárias para navegar nesse processo e transformar a incompetência inicial em competência e, eventualmente, em domínio. Descobrir as profundezas do nosso potencial e refinar as nossas capacidades até a sua expressão mais completa. A prática eficaz é caracterizada por vários princípios-chave, entre eles a intencionalidade, o foco e a reflexão. A intencionalidade envolve o estabelecimento de objetivos claros para o que desejamos alcançar através da nossa prática. Estes objetivos fornecem direção e propósito que nos motivam a envolver-se com a nossa prática, mesmo quando a novidade já passou e o trabalho se torna desafiador. O foco, por outro lado, é dedicar toda a nossa atenção à tarefa em questão, minimizar as distrações e mergulhar no processo de aprendizagem. A reflexão complementa isso, oferecendo-nos a oportunidade de avaliar o nosso progresso para celebrar as nossas conquistas e identificar áreas de melhoria. Além disso, o hábito da prática cultiva a resiliência e a qualidade da coragem é essencial para a busca da excelência. Ensina-nos a abraçar o fracasso não como um sinal de incapacidade inerente, mas como um sinal integral, parte do processo de aprendizagem. Esta mudança de mentalidade é crucial para superar os inevitáveis contratempos e frustrações que acompanham a busca de qualquer objetivo que valha a pena. A prática, neste sentido, é tanto um exercício de construção de caráter quanto de aquisição de habilidades. O papel da prática se estende além do desenvolvimento de habilidades individuais, é também um meio de autodescoberta. Através da prática passamos a entender nossas preferências, nossos pontos fortes e nossas limitações. Descobrimos o que cativa nosso interesse e o que nos desafia. Esse autoconhecimento é inestimável, nos guiando em direção a caminhos que estão alinhados com nossas verdadeiras paixões e talentos. É aqui, na confluência da paixão, talento e dedicação, que nosso gênio oculto é plenamente realizado. O hábito da prática é uma ferramenta poderosa na busca para descobrir e cultivar nosso gênio oculto. Requer comprometimento, disciplina e disposição para suportar o desconforto do crescimento. Mas as recompensas de tal persistência são imensuráveis. Através da prática, não apenas alcançamos o domínio em nossos esforços escolhidos, mas também forjamos uma conexão mais profunda com nosso eu autêntico.
Vamos, portanto, abraçar a disciplina da prática, pois é através deste compromisso com o contínuo melhoria para desbloquearmos todo o espectro do nosso potencial. Capítulo 5 Conectando-se com o eu espiritual. A busca pela autodescoberta e a revelação do gênio oculto muitas vezes transcende os limites do físico e do racional, aventurando-se nos reinos da espiritualidade. Espiritual em sua essência é uma jornada profunda para dentro, uma busca por significado, propósito e conexão que ultrapassa os aspectos materiais da existência. É nesta jornada que muitas vezes encontramos as chaves para desbloquear seu gênio oculto, pois a espiritualidade oferece uma lente única através da qual podemos ver a si mesmo e ao mundo. Este capítulo explora a interconexão entre espiritualidade e autodescoberta, destacando como as práticas espirituais podem iluminar o caminho para descobrir nossos talentos e potenciais mais profundos. No cerne da espiritualidade está a busca por uma compreensão mais profunda de nosso lugar no universo, uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Esta busca incentiva uma mudança de perspectiva de uma visão egocêntrica da existência para uma visão mais holística e interconectada. É dentro dessa mudança que começamos a ver nosso verdadeiro eu não como entidades isoladas, mas como partes integrantes de uma tapeçaria de vida maior e mais intrincada. Realização promove um senso de humildade e admiração, qualidades essenciais na jornada de autodescoberta. Ensina-nos que nosso gênio oculto não é apenas um tesouro pessoal a ser desenterrado para ganho individual, mas um presente a ser compartilhado, uma contribuição para o bem-estar coletivo. Práticas espirituais como meditação, oração consciente e contemplação servem como ferramentas poderosas na busca pela autodescoberta. Essas práticas nos convidam a aquietar a mente para transcender a tagarelice incessante de pensamentos e preocupações e explorar a quietude dentro dela. É nesta quietude que frequentemente encontramos nossos insights mais profundos e a meditação e a atenção plena das revelações, em particular, melhoram nossa autoconsciência, permitindo-nos observar nossos pensamentos, emoções e comportamentos com maior clareza e objetividade. Essa consciência intensificada é crucial para identificar os padrões de crenças e bloqueios que podem estar atrapalhando nossa jornada para descobrir nosso gênio oculto. Além disso, a espiritualidade enfatiza a importância do alinhamento com os valores e propósitos fundamentais. Ela nos encoraja a fazer as grandes questões: quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o meu propósito? A exploração dessas questões não é um exercício intelectual, mas uma jornada introspectiva profunda que nos desafia a remover as camadas de condicionamento social, desejos movidos pelo ego e ambições superficiais. É por meio dessa exploração que começamos a descobrir nosso eu autêntico, juntamente com os talentos e paixões únicos que definem nosso gênio oculto. Alinhando nossas vidas com essas descobertas garantem que nossas ações e escolhas não sejam apenas gratificantes em um nível pessoal, mas também significativas em um sentido mais amplo e universal. O caminho espiritual também nos ensina o valor da entrega e da confiança na busca pela autodescoberta.
Muitas vezes somos confrontados com a incerteza. A espiritualidade da dúvida e do medo nos lembra que existe uma força, uma inteligência orientadora no universo que é maior do que nossas lutas e aspirações individuais. Aprender a se render a essa força para confiar na jornada, mesmo quando o destino não está claro, é um poderoso ato de fé. Abre-nos para orientar sincronicidades e oportunidades que de outra forma poderíamos ignorar, levando-nos mais perto do nosso gênio oculto. A interação entre espiritualidade e autodescoberta é profunda e multifacetada. A espiritualidade fornece as ferramentas, a perspectiva e a sabedoria para navegar na complexa jornada de descobrir os nossos talentos ocultos e potenciais. Lembra-nos que esta jornada não se trata apenas de realização pessoal, mas de contribuição, de conexão e da realização de nosso lugar no esquema maior das coisas. À medida que nos aprofundamos em nossas práticas espirituais, descobrimos não apenas nosso gênio oculto, mas também um senso de realização da paz e pertencimento que transcende o mundo material. Na busca de descobrir nosso gênio oculto, as práticas de meditação e atenção plena emergem como ferramentas inestimáveis, guiando-nos em direção a uma conexão mais profunda com nosso eu interior e aprimorando nossa intuição. Essas técnicas antigas, enraizadas em tradições espirituais, mas aplicáveis na vida contemporânea, oferecem um caminho para silenciar o ruído externo e entrar em sintonia com a profunda sabedoria que reside dentro de nós. Este capítulo investiga como a meditação e a atenção plena podem ser mais úteis para promover a autoconsciência, clareza e a descoberta de nossos talentos e paixões latentes. A essência é uma prática intencional de focar a mente, transcendendo o fluxo incessante de pensamentos para alcançar um estado de profunda paz e clareza. É neste estado de quietude interior que somos capazes de ouvir os sussurros da nossa intuição, a voz interior que nos guia em direção ao nosso verdadeiro propósito e potencial. Ao nos envolvermos regularmente na meditação, cultivamos um espaço onde insights sobre nosso gênio oculto podem emergir livres das distrações e distorções de nosso cotidiano. A meditação da consciência oferece um santuário onde nosso verdadeiro eu pode falar, revelando desejos, sonhos e talentos que foram a atenção plena suprimida ou negligenciada. Intimamente relacionada à meditação é a prática de estar totalmente presente e engajado com o momento atual sem julgamento. Ela nos ensina a observar nossos pensamentos, sentimentos e sensações, pois eles promovem um profundo senso de consciência e aceitação. Essa consciência intensificada é crucial para o processo de autodescoberta, pois nos permite perceber padrões em nossos pensamentos e comportamentos que podem apontar para nossas paixões e habilidades subjacentes. A atenção plena também aguça nossa intuição, tornando-nos mais sintonizados com os sinais e inclinações sutis que sugerem nossos interesses e inclinações mais profundos. A integração da meditação e da atenção plena na vida diária começa com práticas simples e acessíveis, reservando alguns minutos todos os dias para reflexão silenciosa. A consciência da respiração ou a observação atenta podem estabelecer as bases para uma exploração mais profunda do eu.
Essas práticas não requerem muito tempo ou circunstâncias especiais, eles são adaptáveis aos ritmos da vida cotidiana, oferecendo uma pedra de toque de paz e clareza em meio ao caos. À medida que aprofundamos nossas práticas de meditação e atenção plena, podemos encontrar resistência na forma de inquietação, dúvida ou frustração. Esta resistência, no entanto, é em si um professor valioso que revela o mental e barreiras emocionais que obstruem nosso caminho para a autodescoberta. Observando e aceitando esses desafios com compaixão, aprendemos a transmiti-los, abrindo-nos ainda mais para os insights e revelações que essas práticas trazem. Além disso, a meditação e a atenção plena cultivam um estado de receptividade, uma vontade de explorar nos territórios desconhecidos da nossa psique. Esta receptividade é essencial na busca pelo nosso gênio oculto, pois permite-nos abordar os nossos talentos e aspirações com curiosidade e abertura. Encoraja-nos a experimentar novas ideias, a correr riscos e a abraçar a jornada da descoberta com um senso de aventura e possibilidade. Meditação e atenção plena são aliados poderosos na busca por nosso gênio oculto, eles nos guiam em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos, melhorando nossa intuição e revelando os talentos e paixões únicos que definem nosso verdadeiro potencial à medida que incorporamos essas práticas em nossas vidas. Não apenas descobrimos nossos dons inatos, mas também cultivamos uma sensação de paz, equilíbrio e realização que enriquece nossa jornada. Vamos abraçar a meditação e a atenção plena como chaves para desbloquear os vastos tesouros que estão dentro de nós, embarcando em um caminho de autodescoberta que leva à plena expressão de nosso gênio oculto. Capítulo 6 A jornada de transformação. A jornada para descobrir nosso gênio oculto é iluminada pelas histórias daqueles que percorreram esse caminho antes de nós. Essas narrativas de transformação não servem apenas como faróis de inspiração, mas também como prova tangível de o potencial que está adormecido dentro de cada um de nós através dos desafios enfrentados, os obstáculos superados e as vitórias alcançadas. Estas histórias tecem uma tapeçaria de esperança, resiliência e o espírito humano indomável. Este capítulo investiga a essência da transformação, explorando como histórias pessoais de mudança e crescimento podem nos guiar e motivar em nossa busca para descobrir e nutrir nossos talentos ocultos. As histórias de transformação são poderosas porque ressoam com o aspecto universal da experiência humana, a luta contra a adversidade, a busca pela identidade e a busca pelo significado. Elas nos lembram que a jornada para descobrir nosso gênio oculto não é um esforço solitário, mas uma peregrinação compartilhada marcada por marcos e provações comuns. Ouvir sobre alguém que navegou com sucesso pelas complexidades da autodescoberta. Um triunfante emergido pode acender uma centelha de esperança e determinação nos EUA. Nos assegura que o crescimento é possível, que a mudança seja alcançável e que nossos potenciais latentes possam de fato ser realizados. Cada história de transformação é única. Embora certos temas sejam recorrentes, ecoando os estágios da jornada para a autoconsciência e a autoatualização. Essas narrativas geralmente começam com um momento de despertar,
Uma percepção de que a vida que alguém está vivendo não está alinhada com seu verdadeiro eu ou potencial. Este despertar pode ser desencadeado por uma crise, um momento de reflexão profunda ou um encontro que desafia crenças e percepções existentes. Marca o início da jornada para dentro. Um ponto de viragem onde a busca por o gênio oculto começa à medida que a história se desenrola. O protagonista enfrenta desafios e contratempos, pressões externas e dúvidas internas. Esses obstáculos servem como cadinhos testando sua determinação, resiliência e disposição para persistir diante da adversidade. O processo de superação desses desafios é onde a transformação ocorre. É na luta que os pontos fortes são forjados, os pontos fracos são confrontados e os verdadeiros talentos são descobertos. Esta fase da jornada é caracterizada pela experimentação, aprendizagem e crescimento. À medida que o indivíduo explora novos caminhos, adquire novas habilidades e gradualmente se livra das camadas de medo e dúvida que obscurecerão seu gênio. O clímax de uma história de transformação é muitas vezes um avanço ou epifania, um momento de clareza onde o indivíduo abraça totalmente seu verdadeiro eu e potencial. Esta revelação não é apenas um reconhecimento dos talentos de alguém, mas uma aceitação de todo o seu ser com todas as suas falhas e imperfeições. Significa uma mudança da busca de validação externa para encontrar a realização interior, do esforço para ser outra pessoa para a revelação da própria singularidade. Finalmente, as histórias de transformação culminam em uma fase de integração onde o indivíduo aprende a viver em alinhamento com seu gênio descoberto. Esta fase é marcada por um senso de propósito e direção à medida que o indivíduo aplica seus talentos de maneira significativa, contribuindo para seu próprio bem-estar e o dos outros. É uma prova do poder transformador de abraçar o gênio oculto de alguém, não apenas como uma jornada de autoaperfeiçoamento, mas como um caminho para uma vida mais autêntica e gratificante. Ao partilhar e celebrar estas histórias de transformação, encontramos não só inspiração, mas também sabedoria prática. Ensinam-nos que o caminho para descobrir o nosso gênio oculto está repleto de desafios, mas que estes desafios não são intransponíveis. Lembram-nos que não estamos sozinhos em nossas lutas e que nossa jornada, com todos os seus altos e baixos, é uma parte bela e necessária para nos tornarmos quem devemos ser. À medida que continuamos nossa exploração da geração oculta e uso interior, vamos manter essas histórias por perto aos nossos corações, extraindo força e inspiração das jornadas daqueles que trilharam esse caminho antes de nós. Deixemos que suas transformações nos lembrem de nosso próprio potencial de crescimento, mudança e autodescoberta. A odisseia de descobrir e nutrir o gênio oculto de alguém muitas vezes necessita de orientação, percepção e encorajamento daqueles que viajaram por paisagens semelhantes de autodescoberta e transformação. O navio, em suas inúmeras formas, emerge como um farol fundamental nesta busca, oferecendo não apenas a navegação pelas águas tumultuadas do crescimento pessoal, mas também a afirmação do valor intrínseco e do potencial dentro de cada um. Individualmente, este capítulo explora o profundo impacto da mentoria na jornada para revelar e cultivar nossos talentos ocultos.
enfatizando como esses relacionamentos catalisam o crescimento, inspiram a perseverança e promovem a realização de nosso potencial máximo. A mentoria transcende a mera transferência de conhecimento ou habilidades. É uma relação simbiótica fundamentada na confiança, no respeito e no crescimento mútuo. Os mentores, com sua riqueza de experiência, sabedoria e visão, atuam como espelhos que refletem nossos pontos fortes e áreas de desenvolvimento ocultos. Eles nos desafiam a questionar nossas suposições, confrontar nossas limitações e dar um passo além dos limites de nossas zonas de conforto. Através de sua orientação, somos incentivados a explorar territórios desconhecidos dentro de nós mesmos, descobrindo talentos e paixões que estavam adormecidos, aguardando o momento certo ou o insight para serem despertados. O papel da mentoria para revelar nosso gênio oculto é: mentores multifacetados servem como guias, iluminando o caminho para a autodescoberta com suas próprias experiências e lições aprendidas. Fornecem uma estrutura para enfrentar os desafios, oferecendo estratégias e perspectivas que podem não ser imediatamente aparentes para aqueles envolvidos no crescimento pessoal ou profissional. Esta orientação é inestimável, não porque oferece soluções valiosas, mas porque nos capacita a encontrar as nossas próprias respostas para desenvolver as nossas capacidades de resolução de problemas e cultivar a resiliência face às adversidades. Além disso, os mentores atuam como catalisadores para a transformação. A sua crença no nosso potencial pode ser um poderoso motivador, encorajando-nos a perseverar quando confrontados com contratempos ou dúvidas. Esta afirmação externa, juntamente com o impulso interno para o autoaperfeiçoamento, cria uma força potente para a mudança. Ele nos impulsiona para a frente, incitando-nos a continuar a busca por nosso gênio oculto, mesmo quando a jornada se torna árdua. O incentivo e o apoio de um mentor podem ser a diferença entre abandonar nossa busca e alcançar novos patamares de mentoria de realização pessoal. Também promove um senso de responsabilidade, um elemento crucial no processo de crescimento e autodescoberta. Saber que alguém está investido em nosso progresso, esperando que tomemos medidas em direção aos nossos objetivos contras, nos estimulam a agir. Essa responsabilidade nos mantém focados e motivados, garantindo que continuamos comprometidos com a tarefa muitas vezes difícil de autoaperfeiçoamento e cultivo de talentos. Os benefícios da mentoria vão além do indivíduo, impactando o mentor, o pupilo e a comunidade mais ampla. Para mentores, o ato de guiar outra pessoa em seu caminho para a autoestima, a descoberta é enriquecedora, oferecendo oportunidades de reflexão, aprendizagem e crescimento pessoal para os pupilos. O relacionamento fornece uma base de conhecimento, de apoio e inspiração. Coletivamente, esses relacionamentos de mentoria contribuem para uma cultura de crescimento, de aprendizagem e apoio mútuo, promovendo ambientes onde os gênios ocultos são reconhecidos, nutridos e celebrados. A mentoria é uma pedra angular na jornada para descobrir e nutrir nossos talentos ocultos. Oferece orientação, motivação, responsabilidade e apoio, servindo como um catalisador para o crescimento pessoal e profissional.
À medida que continuamos a explorar as profundezas do nosso potencial, procuremos mentores que possam nos guiar, desafiar-nos e inspire-nos a alcançar as alturas de nosso gênio oculto. Da mesma forma, deixe-nos estar abertos para servir como mentores para outros, compartilhando nosso conhecimento, experiência e incentivo e desempenhando nossa parte em um ciclo contínuo de crescimento e descoberta. Capítulo 7. Vivendo seu gênio. A jornada para descobrir e cultivar nosso gênio oculto não se trata apenas dos momentos de descoberta ou dos picos de conquista. Trata-se profundamente de como entrelaçamos esses insights e talentos na estrutura de nossas vidas cotidianas. É nessa integração que ocorre a verdadeira transformação, transformando momentos efêmeros de realização em duradouras mudanças na forma como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo que nos rodeia. Este capítulo explora os aspectos práticos da integração dos nossos talentos recém-descobertos na vida cotidiana, garantindo que o nosso gênio escondido não só ilumina o nosso caminho, mas também enriquece as nossas experiências cotidianas. O primeiro passo nesta integração, o processo envolve uma avaliação profunda e honesta das nossas rotinas e prioridades de estilo de vida atuais. Esta avaliação permite-nos identificar áreas onde os nossos talentos ocultos podem ser expressos e utilizados de forma mais eficaz para alguns, o que pode significar a adoção de novos hobbies ou atividades que se alinhem com as suas paixões descobertas por outros. Pode envolver uma mudança na trajetória profissional ou a busca de oportunidades educacionais para desenvolver ainda mais seus talentos. A chave é encontrar pontos de alinhamento entre nossos talentos e nossas atividades diárias, criando espaços onde nosso gênio G possa florescer e integrar nossos talentos na vida diária. Também requer uma reavaliação do nosso tempo e compromissos. Muitas vezes as nossas agendas estão repletas de tarefas e obrigações que, embora necessárias, deixam pouco espaço para o crescimento pessoal ou a expressão criativa. Priorizando atividades que ressoem com os nossos talentos e paixões, podemos reservar tempo dedicado ao seu desenvolvimento e expressão. Isso pode envolver reservar um tempo todos os dias para o aprendizado prático ou simplesmente explorar novas maneiras de aplicar nossos talentos em nossas vidas pessoais e profissionais. Além disso, a integração de nossos talentos na vida diária não é um esforço solitário. Envolve a construção de uma comunidade de apoio de pessoas semelhantes. Indivíduos com mentalidade que compartilham nossos interesses e aspirações. Esta comunidade pode fornecer incentivo, feedback e oportunidades de colaboração, melhorando ainda mais nossa capacidade de viver nosso gênio oculto, seja por meio de plataformas online, clubes locais ou redes informais, promovendo conexões com outras pessoas em caminhos semelhantes. Pode amplificar nosso crescimento e impactar outras pessoas. Aspecto vital da integração dos nossos talentos na vida cotidiana é a adoção de uma mentalidade orientada para a aprendizagem e adaptação contínuas. A paisagem dos nossos talentos e paixões não é estática. Evolui à medida que crescemos e à medida que o mundo que nos rodeia muda. É manter uma postura de abertura e a curiosidade garante que continuemos receptivos a novas oportunidades para aplicar
nossos talentos e que continuemos a evoluir de maneira que se alinhem com nossos valores e objetivos mais profundos. Por fim, integrar nossos talentos na vida diária envolve um compromisso de compartilhar nossos dons com outros. Nosso gênio oculto, uma vez descoberto, detém o potencial não só para transformar as nossas vidas, mas também para contribuir para o bem-estar e o enriquecimento das nossas comunidades. Seja através de orientação, expressão criativa ou serviço. O ato de partilhar os nossos talentos é uma afirmação poderosa do seu valor e uma celebração das nossas contribuições únicas para o mundo. A jornada de descobrir e nutrir nosso gênio oculto atinge sua expressão máxima quando integramos nossos talentos na estrutura cotidiana de nossas vidas. Essa integração é um processo dinâmico e contínuo que requer reflexão, intencionalidade e comunidade. Incorporando nossos talentos em nossas atividades diárias, rotinas, relacionamentos e atividades, não apenas melhoramos nossa realização pessoal, mas também contribuímos para um mundo mais rico e vibrante. A descoberta e a integração de nosso gênio oculto em nossas vidas diárias não são apenas atos de realização pessoal. Eles desencadeiam um efeito cascata que se estende muito além de nossa existência individual. Este fenômeno, onde a expressão de nossos talentos e paixões únicos catalisa inspiração, motivação e mudança dentro de nossas comunidades e além, ressalta a interconexão de nossas jornadas. Este capítulo investiga a essência do efeito cascata, ilustrando como viver em alinhamento com nosso gênio oculto não apenas transforma nossas próprias vidas, mas também serve como um farol de possibilidade e encorajamento para outros no centro do efeito cascata é o conceito de inspiração inspi quando corajosamente entramos em nosso potencial e compartilhamos abertamente nossos talentos com o mundo. Nos tornamos testamentos vivos para o poder da autenticidade e do propósito. Nossas histórias, desafios e sucessos tornam-se espelhos para os outros, refletindo para eles sua capacidade de grandeza e o potencial que está adormecido neste impacto. Inspirador é profundo, pois pode acender a centelha de curiosidade, coragem e ação nos outros. Incentivando permitem-lhes embarcar nas suas jornadas de autodescoberta e realização. Além disso, viver a nossa genialidade cria um impacto positivo através das contribuições que fazemos às nossas comunidades e à sociedade em geral. Cada talento expresso, cada ideia trazida à vida acrescenta valor à experiência humana coletiva, seja através da arte, criação, inovação tecnológica, serviço compassivo ou liderança atenciosa. A aplicação de nossas habilidades únicas pode enfrentar desafios sociais, enriquecer paisagens culturais e promover o progresso. Esta contribuição é um componente vital do efeito cascata, pois demonstra os benefícios tangíveis de alinhar a vida de alguém com o gênio interior de alguém. O efeito cascata também promove um senso de conexão e comunidade. Compartilhando nossa jornada e nossos talentos, criamos espaços para colaboração, apoio mútuo e crescimento coletivo. Essas comunidades, sejam elas formadas em torno de interesses específicos, objetivos ou desafios, tornam-se incubadoras de inovação e transformação.
oferecem um sentimento de pertencimento e apoia o reforço da ideia de que, embora a nossa jornada para descobrir o nosso gênio oculto seja profundamente pessoal, também está intrinsecamente ligada à tapeçaria mais ampla do esforço humano. Além de incorporar os desafios do nosso gênio oculto e expandir as normas e expectativas sociais, encorajando uma cultura de autenticidade onde diversos talentos e os caminhos para a realização são reconhecidos e celebrados. Esta mudança cultural é crucial para a criação de uma sociedade mais inclusiva, solidária e dinâmica, que valorize as contribuições individuais e encoraje cada pessoa a explorar e expressar o seu potencial único. O efeito cascata de viver o gênio de alguém é um poderoso testamento para a interconexão de nossas jornadas individuais e coletivas. Destaca como, ao perseguirmos nossas paixões e compartilharmos nossos talentos, podemos inspirar outros, contribuir para a melhoria da sociedade e promover um senso de comunidade e conexão. Essa compreensão aprofunda o significado de nossa busca para descobrir e integrar nosso gênio oculto em nossas vidas, enquadrando-o não apenas como uma jornada de realização pessoal, mas como uma contribuição para uma história contínua mais ampla de potencial e progresso humano. Enquanto estamos no limiar do fim desta jornada, refletindo sobre o caminho que percorremos para descobrir e nutrir nosso gênio oculto, torna-se evidente que esta odisseia é muito mais do que uma busca pela iluminação ou realização pessoal. É uma peregrinação em direção ao coração do que significa ser plenamente humano. Viver uma vida imbuída de propósito, paixão e impacto profundo. Que este capítulo final busca encapsular a essência de nossa exploração, entrelaçando os fios da transformação e da contribuição da descoberta que definem a jornada de viver o gênio oculto de alguém. A viagem começou com um convite para embarcar em uma jornada profunda de autodescoberta, desafiando-nos a enfrentar nossos medos, dúvidas e crenças limitantes que obscurecerão nosso verdadeiro potencial através das lentes da introspecção, resiliência e curiosidade. Navegamos nas profundezas de nossas paisagens internas, revelando os talentos e paixões que aguardam nas sombras de nossa consciência. Esse processo de descoberta não foi um esforço solitário, mas uma jornada compartilhada com colegas mentores e as histórias daqueles que trilharam esse caminho antes de nós, oferecendo orientação, inspiração e solidariedade à medida que nos aprofundamos. A integração de nossos talentos recém-descobertos na estrutura de nossas vidas diárias emergiu como um marco fundamental na jornada. O abstrato se torna concreto, onde o potencial é transformado em ação e onde nosso gênio oculto começa a manifestar formas intangíveis e impactantes. É uma prova do poder do alinhamento de viver em harmonia com nosso verdadeiro eu e estender essa harmonia para fora em nossos relacionamentos, nosso trabalho e nossas comunidades. O efeito cascata de viver a nossa genialidade sublinha a interligação das nossas jornadas individuais com a tapeçaria mais ampla da experiência humana. Ao incorporar os nossos talentos únicos e partilhá-los com o mundo, contribuímos para uma fonte coletiva de inspiração, inovação e transformação.
Esta contribuição é um reflexo de o profundo impacto que cada um de nós pode ter quando ousamos viver autenticamente perseguindo nossas paixões com coragem e convicção. Em conclusão, a jornada para descobrir e viver nosso gênio oculto é um processo contínuo de exploração, crescimento e contribuição. É uma jornada que nos desafia a evoluir continuamente para abraçar o desconhecido e deixar nossa marca no mundo de maneiras que são exclusivamente nossas. À medida que avançamos, deixe-nos levar conosco as lições aprendidas, as conexões forjadas e a inspiração obtida. Nesta jornada, vamos lembrar que nosso gênio oculto, uma vez revelado, detém o poder não apenas de transformar nossas próprias vidas, mas de iluminar as vidas de outras pessoas, criando ondas de mudança que ressoam muito além de nossa existência individual. O caminho para descobrir e viver nosso gênio oculto é, em última análise, uma jornada em direção a uma realização mais autêntica e impactante. A vida é uma jornada que cada um de nós é capaz de empreender, uma jornada que começa com um único passo, guiados pela luz de nossa própria verdade interior. Ao encerrarmos este capítulo, vamos avançar com propósito e paixão renovados, encorajados pelo conhecimento de que dentro cada um de nós é um gênio oculto esperando para ser descoberto, nutrido e compartilhado com o mundo. Você está pronto para dar esse passo?